Bomba atômica! O Bolsonaro foi delatado ao vivo na Jovem Pan pelo governador de Santa Catarina, seu aliado, seu amigo Jorginho Melo. Tão amigo que eu lembro quando o Jorginho deu uma palpada ali na mulher do Bolsonaro. Ele é tão amigo que ele se achou no direito de compartilhar a esposa do Bolsonaro. Para quem não tá lembrando, quem é Jorginho Melo, do PL, amigão do Bolsonaro, é esse aqui, ó. Confira comigo no replay. Olha só, esse aí, ó, que estava palpando aí a Michelle Bolsonaro e chegou num ponto em que a Michelle ela tá num lugar que só tem fascista, e aí ela sabe que se ela falar, pô, isso aí tá errado, isso aí é assédio, isso aí é machismo, ela vai ser crucificada, porque é isso que acontece quando tem uma mulher ali no meio de um ambiente fascista. Eles são machistas mesmo, eles acham que eles têm direito ao corpo da mulher, e se ela reclamar é mimimi. Ela devia tomar isso como um elogio. É isso que pensam os fascistas quando eles cometem esse tipo de assédio. A coisa foi tão feia que depois, quando a Michelle viu o Jorginho Melo, ela não quis nem abraçá-lo. Ela encontrou aqui o Jorginho Melo, vai vendo. Ela foi falar tchau ali, isso foi no dia seguinte, né? Ela, mão pra trás. Ela abraçou ele com a mão para trás, olha isso. Ele com as mãos assim, ó. É isso aí, ó. Pois bem, este estava dando uma entrevista na Jovem Pan e a gente sabe que Jovem Pan é ali um antro fascista. Então, ele estava se sentindo muito bem, muito à vontade. Tem uma coisa boa de quando tem aí gente criminosa, gente que sabe de crimes, dando entrevista num veículo que é amigo. É que eles acabam ficando, às vezes, à vontade demais. E aí acabam vazando algumas coisas. O Jorginho Melo ficou alguns minutos da entrevista, mais de um minuto realmente, ele falando ali sobre o PL e tudo mais, conjectura para 2026, aí foram vários minutos. Mas ele ficou mais de um minuto falando sobre como o Valdemar Costa Neto se incomoda pelo fato de que ele não pode nem conversar com o Bolsonaro pessoalmente. Só que tem uma coisa. A decisão do Alexandre de Moraes, eu vou te mostrar aqui, decisão de fevereiro do ano passado. Isso foi quando o Bolsonaro ficou foragido na Embaixada da Hungria. O Alexandre de Moraes mandou tirar o passaporte do Bolsonaro e ordenou ali que o Bolsonaro não podia se comunicar com os outros investigados. Inclusive, os investigados não podem se comunicar entre si. Inclusive, esse foi o motivo da prisão do Braga Neto. Ele estava se comunicando com o general Cid e ali a Polícia Federal descobriu mensagens apagadas entre os dois e descobriu que o general Cid estava escondendo coisas no seu depoimento. E aí a polícia viu, pô, ele está se comunicando a ponto de que a testemunha está se sentindo aí. O general Cid é investigado, mas como o filho dele delatou, ele é tratado como testemunha praticamente, né? Uma testemunha que é obrigada a depor. E ele ficou ali constrangido em falar algumas coisas, ou seja, está interferindo. Por isso foi preso o Braga Neto. O que acontece é o seguinte, se comunicando é motivo para a prisão dos dois, tá? Para a prisão dos dois. Ou se um está forçando a comunicação com o outro, é motivo para prisão desse um. É o que acontece. Vou te mostrar aqui notícia da época em que o Alexandre tomou essa decisão. Bolsonaro e Valdemar não podem se falar após a operação da Polícia Federal. Entenda. E aí fala o seguinte, que eles não podem aí se comunicar nem entre eles, nem com o Valdemar Braga Neto, Walter Braga Neto, nem com Augusto Heleno, nem com Anderson Torres, nem com o general Paulo Sérgio, nem com o almirante Garnier, e aí tem uma lista aí de 20 pessoas que não podem se comunicar, nem direta e nem indiretamente. Não adianta o Bolsonaro mandar um WhatsApp para o Valdemar, não adianta ele ligar para o Valdemar, não podem se comunicar. O Bolsonaro não pode mandar uma mensagem para o Eduardo Bolsonaro e falar, olha, encaminha para o Valdemar. Quem ajudar nessa comunicação, fizer aí a ponte, também vai preso. O que acontece é o seguinte, vamos aí à entrevista do Jorginho Melo aí, do Jorginho Mamboba, à Jovem Pan. Vamos lá. Porque o ministro Alexandre proibiu deles conversarem. Então eles estão num lado, lá tem o diretor nacional em Brasília, e daí o Valdemar arrumou uma sala, quando o presidente Bolsonaro está lá no escritório, lá no outro lado de uma outra praça, para mais de 200 metros, para não conversar. Ele está entristecido com isso, né? E o nosso presidente Valdemar conversa muito com o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, né? Espero que daqui a um pouquinho eles possam conversar na mesma sala, né? Para se ajudar. Você escutou isso aí? O Valdemar fez uma sala a mais de 200 metros, que segundo o Jorginho é para que os dois não se vejam e tudo mais.
O prédio onde tem as salas do PL, que inclusive essas salas são alugadas do Valdemar, ele é o dono das salas, não tem 200 metros. A imprensa já mostrou que a sala do Bolsonaro fica de um lado e a sala do Valdemar fica do outro, e aí aquelas duas colunistas do Globo, que eu falo que são porta-vozes oficiais do Bolsonaro, elas disseram que o Valdemar faz um esquema para que quando chega o Bolsonaro na sede do PL, o Valdemar fique trancado na sua sala e os dois não se encontrem nos corredores. Acredita nisso quem quer. Quem quiser acreditar nisso, olha, vende aí nesses aplicativos aí de compras da China, nariz de palhaço, tamanho único. Você põe e aí acredita nessa versão aí. Pois bem, aí logo depois ele fala, o presidente Valdemar, ele fala gaguejando ainda, conversa muito com o presidente de honra do PL, Bolsonaro. Para quem não sabe, o Bolsonaro é presidente de honra do PL. Eles querem se falar pessoalmente, ou seja, conversam. Eles conversam, seja por WhatsApp, seja por Telegram, seja por qualquer outro aplicativo. E veja, ele está afirmando de maneira que não é por meio de terceiros, não. Eles conversam. E ele não está falando, olha, eles trocam mensagem, não, que o cara manda um zap de vez em quando, troca mensagem. Não, eles conversam. Quem fala isso? O amigão do Bolsonaro, o Jorginho Mamboba. E aí você fala, opa, peraí, se o Bolsonaro e o Valdemar estão conversando, então eles estão descumprindo claramente uma ordem direta do Alexandre de Moraes, que é a ordem para que os investigados não conversem entre si. O Braga Neto foi preso por muito menos. E aí você tem ainda o fato de que, nesse caso, são dois investigados que aparentemente estão conversando muito. Ele diz que conversam muito, não é pouco não, é muito, né? O Braga Neto foi preso por meia dúzia de mensagens, tá? Agora, que se tinha ali. Agora você vê, e mensagens que foram suficientes para intimidar o outro lá. Agora você vê, peraí, então o que o Bolsonaro está fazendo com o Braga Neto que ele poderia fazer, não só para atrapalhar as investigações, mas que está proibido? Ele faz a articulação do fascismo no Brasil junto com o Valdemar, porque o Valdemar é presidente do PL e às vezes o Bolsonaro, para acomodar seus aliados, ele precisa negociar direto com o Valdemar para falar, põe fulano em tal cargo no PL, põe fulano em tal cargo na Câmara dos Deputados, faz não sei o que aqui, faz não sei o que ali, em troca eu faço isso, isso e isso para você. É assim que funciona a relação do Bolsonaro com o Valdemar, faz muito tempo, e os dois nunca esconderam isso. Inclusive, muitas vezes, teve aí brigas públicas entre eles. Agora a briga não pode mais ser pública, porque eles não podem dizer que estão se falando. Mas, segundo aí, quem é amigão dos dois, muito amigo tanto do Bolsonaro como do Valdemar, olha só. Com o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, né? Espero que daqui a um pouquinho eles possam conversar na mesma sala, né? Para se ajudar ainda mais. O jornalista ri. Conversa muito com o presidente Bolsonaro, conversa muito com o presidente Bolsonaro. Pois bem, eu já falei com meu amigo Léo Bastos da TV Repensar, ele vai mandar o link dessa entrevista, que inclusive está no YouTube, completa, para o Ministério Público Federal, e eu vou falar, geralmente quando ele faz aí esse tipo de petição, em menos de 48 horas, chega na mesa do Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet, na mesa dele chega. Então, ele fazendo isso aí, entre hoje e amanhã, acredito que até sexta-feira deve estar na mesa do Gonet. Se demorar um pouquinho mais, sábado ou domingo, lembremos que o Gonet está trabalhando aos finais de semana, ele e a equipe de mais de 10 procuradores que estão com ele aí debruçados sobre o inquérito do golpe. E aí, eu já falei, vamos pedir aí a prisão do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto, porque o Jorginho Melo está afirmando que os dois conversam. Se não há prisão, uma operação de busca e apreensão para pegar os celulares, computadores, ou seja lá o que for, do Bolsonaro, do Braga Neto, da sua assessoria, para ver se eles estão realmente conversando, para depois sim, tendo ali uma prova cabal, a prisão do Bolsonaro. E, obviamente, um depoimento do Jorginho Melo, que agora ele vai ter que explicar para a Polícia Federal, né? É ou não é? Vai ter que explicar. Peraí, você está falando que os dois investigados aí, por golpe de Estado, estão conversando entre si. Você aí que é íntimo da família, íntimo a ponto de ser um mamboba ali, esse é o nível que você acha que tem de intimidade. Pois bem, diga aí, de onde você tirou isso? Quando você viu os dois conversando? Como? Quem te disse isso? Você viu? Como é que foi? Explique-se.
você está sabendo aí que os dois estão cometendo crime e você, como governador, você está omitindo esse crime. E você viu que o jornalista da Jovem Pan deu risada. Achou super normal os dois proibidos de conversarem ali. Aí você vê, eles podem estar combinando já há meses, 11 meses no caso, que eles não podem se falar, eles podem estar combinando versões que vão dar para a Polícia Federal, podem estar combinando maneiras de encobrir ali os seus crimes, podem estar combinando maneiras de ameaçarem outros investigados para que eles não falem nada. Você já percebeu que o Bolsonaro é ligado ao advogado da maioria dos militares que foram presos, ele era ligado ao advogado do tenente-coronel Cid, ele é ligado ao advogado do Braga Neto. Quer dizer, você tem ali vários criminosos da quadrilha chefiada pelo Bolsonaro, cujos advogados estão muito mais empenhados em salvar o Bolsonaro do que em salvar seus próprios clientes. E aí alguns vão falar, Thiago, mas o Bolsonaro roubou muito dinheiro público, ele também recebeu aí muitos milhões de reais em Pix. Eu sempre falo aqui, porque muita gente se esquece e a imprensa faz questão de omitir. Não sei se é burrice dos jornalistas ou se é mau caratismo, mas a imprensa fala que o Bolsonaro recebeu 17 milhões de Pix. Ele recebeu 17 milhões em 9 dias que o COAF monitorou. Só que o bolsonarismo ficou pedindo Pix pro Bolsonaro durante mais de um mês. E a coisa começou a bombar nas redes depois dos 9 dias que foram monitorados. Então ele recebeu muito mais de 17 milhões. E alguns vão falar, então ele tem muita grana para pagar advogado para todo mundo e na verdade o advogado vai defender ele, Bolsonaro, e não os outros. Só que esse pagamento não seria feito pelo Bolsonaro com o dinheiro dele. Ele vai usar outro tipo de dinheiro, como dinheiro público do PL, talvez. Quem sabe? Eu peço a sua inscrição aqui no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!